sobre investimentos. E hoje, galera, ele quer dar continuidade ao que ele falou da última vez, assim. Ele quer trazer para vocês um pouco que é possível você investir. E aí os detalhes vai ficar com ele. Só quero estar aqui um postinho, né? Tá trazendo para vocês um pouco do que tem para vir aí o mestre Francisco acompanhar vocês. Vamos lá, Francisco. Agora é com você, Francisco. Fica à vontade aí. Agora é você quem toca o projeto. Obrigado uma vez mais pelo convite, né? Uma boa noite a todo mundo. E, como eu tinha prometido, a gente está de volta aqui para explicar um pouquinho mais sobre Bolsa de Valores, porque o assunto realmente é bastante extenso, né? E isso cita um pouquinho mais de informação, porque a gente vê que tem muitas pessoas que temem um pouco a Bolsa de Valores, né? E a gente vai tentar ajudar o pessoal que está disposto a se aventurar um pouquinho mais para ganhar um pouco mais na renda fixa, né? A renda fixa hoje, apesar de o Copom ter aumentado os juros da taxa Selic para 2,5, né? Ainda não está dando para competir com a renda variável, né? Então a gente vai trazer um pouquinho disso, mostrar um pouquinho para o pessoal que é possível ganhar dinheiro na Bolsa e também você não precisa ser exatamente um cara que tem muito dinheiro para investir na Bolsa, tá? É um pouquinho disso que a gente vai tentar ajudar. Francisco, você quer que, se as pessoas fizerem pergunta, você quer que eu dê um toque para você? Eu levanto a mão, aí você vai saber que as pessoas fizeram alguma pergunta e eu faço a pergunta para você. Pode ser? Fica à vontade. Você terminar o raciocínio, tá bom? Tranquilo. Então tá. Deixa eu só dar um alô aqui. Eu vou só dar um alô aqui, ó, pro Rosane. Quem mais está aqui, ó? Rosane, Felipe Gomes, Caroline. Será que você conhece essa Caroline aí, Francisco? Tem uma Caroline aqui. Será que você tem uma Caroline Rosende? Seja bem-vindo, Caroline. E Tiago Pereira. Pessoal, compartilhe essa live aqui, porque tem muito conhecimento que o Francisco vai trazer para a gente. Vamos lá, Francisco. Pode ficar muito lá. Beleza. Eu queria falar um pouquinho, na verdade, para esclarecer como é que a gente trabalha na Bolsa de Valores, né? Para tirar um pouco desse medo de Bolsa de Valores que as pessoas têm, né? E, para isso, eu vou começar, na verdade, falando assim, respondendo uma pergunta que é a pergunta que mais fazem para mim. Eu tenho pouco dinheiro, eu posso investir na Bolsa de Valores? Pode investir na Bolsa de Valores. Você pode ser um investidor na Bolsa de Valores, né? O que é investir na Bolsa de Valores? É você comprar uma ação de uma empresa, uma partículazinha do capital da empresa, né? E você se tornar sócio daquela empresa. Hoje, quanto custa uma ação da Petrobras? Custa por volta de 23, 23,20, 23 e alguma coisa, uma ação da Petrobras. Você tendo esse dinheiro, você compra uma ação, você se tornou um investidor da Bolsa, né? E aí, você começa a se acostumar com isso, né? Você começa a fazer o que a gente chama de aporte, ou seja, cada vez mais você vai comprando ações, né? Mesmo que de pouquinho em pouquinho, e você vai, no fim, acabar formando um patrimônio bastante significativo, começando do pouco, né? Como diz aquele ditado, você pode observar uma árvore enorme, mas pode ter certeza que ela começou do chão, né? Então, é assim, a gente começa pequenininho, a gente pode começar pequenininho, pode começar com uma ação, porque você consegue comprar uma ação na Bolsa de Valores, né? E você se torna um investidor, tá? Agora, a Bolsa é interessante que ela é para investidor e ela pode ser também um local de você tradar, ou seja, um lugar de você fazer operações mais rápidas, né? E que você pode, na verdade, se capitalizar mais rápido, ou seja, ganhar dinheiro mais rápido, né? Então, é bastante interessante essa questão da Bolsa de Valores, porque você pode ser ou um trader, né? Ou você pode ser um investidor. Você faz a sua escolha. Quando você opta por comprar ações por longo prazo, para bastante longo prazo, você está, na verdade, querendo ser um investidor que vai ganhar dividendos. Porque o que acontece com uma empresa? Uma empresa, uma grande empresa, uma boa empresa, ela anualmente tem os lucros dela, né? E, por lei, ela é obrigada a fazer uma divisão desses lucros entre os acionistas.
Se você tem ação dessa empresa, não importa se ela seja uma ação do tipo ON, do tipo PN, que depois a gente pode até explicar o que é isso, né? Você é um sócio, então você tem direito a uma parte daquele lucro que a empresa obteve, né? Então, se você compra ação por mais longo prazo, você está buscando isso daí, né? Agora, o que acontece quando você é um investidor de longo prazo? Você precisa ficar realmente investido por longo prazo? Não, não necessariamente. Se você tem um objetivo, né? Se você busca um objetivo financeiro com aquele capital que você está investindo um pouquinho todo mês, e quando aquele objetivo for atingido, por exemplo, eu quero ter 1.000 ações da Petrobras, quero ter um total de dividendos X, né? E vou ficar até que a ação suba um valor que eu não me interessa mais e eu vou vender essa ação, vou ganhar. Já ganhei com os dividendos e vou ganhar com a venda da ação porque ela se valorizou no longo prazo, né? Isso é uma forma mais tradicional, mais tranquila de você fazer o investimento na bolsa, né? É o que a gente chama de buy and hold. O que é buy and hold? Em inglês é comprar e segurar, né? Então, eu compro aquela ação, vou comprando mais ações, pode ser daquela, pode ser de outra empresa, né? E que eu me sinto confortável para ter aquelas ações, observo se ela paga bons rendimentos, assim por diante, e eu vou me capitalizando, né? E aí, quando eu tiver lá uma certa quantidade de ações recebendo alguns dividendos, eu posso ter uma opção diferente. Eu posso, em vez de ser apenas um investidor, eu posso me tornar um trader, né? E aí, quando eu vou ser um trader, a remuneração, ou seja, o retorno que eu tenho, né, ele pode ser mais rápido daquele do que o investidor, né? Mas, de qualquer forma, tanto você optando por ser um investidor de longo prazo ou optando por ser um trader, né, você vai conseguir fazer dinheiro na bolsa. Agora, tudo, na verdade, depende do quê? Depende de a gente aprender as coisas, né? Porque na vida da gente, a gente só consegue as melhores coisas quando a gente busca conhecimento, né? Se a gente busca conhecimento, a gente consegue realmente as melhores coisas, né? E na bolsa não é diferente. Então, por exemplo, desculpa, Daí. Não, Francisco, e assim, nós acabamos falando na última live, né, que essa questão do conhecimento, todo começo, ele é um pouco tumultuado, né, porque são siglas, são nomes, mas depois se, né, apazigua, né, Francisco? As coisas vão, né? Exatamente. O começo, até você absorver a ideia de que você pode chegar lá, né? Você fica meio temeroso, porque tem um caminho para seguir. Tem a abertura de uma conta na corretora, que parece que é uma coisa assim bastante difícil, não é uma coisa extremamente fácil, né? É, você analisar uma ação, você olhar para ela e dizer eu compro essa ação, não compro essa ação, ela vai me trazer retorno. Isso parece uma coisa assim para pessoas extremamente inteligentes. Mas eu digo Uhum. para você, se você sabe o básico do básico, se você sabe mexer no seu computador aí, você sabe fazer montar uma conta no Instagram, no Facebook e assim por diante, você vai operar tranquilamente uma corretora, né? Então, assim, não tem grandes dificuldades. A primeira barreira está ali, que a gente sente esse desafio, mas transposto esse desafio, tudo vai se esclarecendo, porque o Legal. tempo vai ensinando para a gente isso, né? E aí, eu falei da questão do investimento de longo prazo, né? Mas se você tem um certo capital já e você quer fazer trade, né? Ou seja, você quer fazer operações na bolsa que te tragam um dinheiro mais rápido do que aquele do investidor de longo prazo, então existe também outras operações na bolsa, né? Existe o position trade, né? Eu vou começar pelo position trade porque eu acho que ele é mais assim para um investidor. Não existe um investidor conservador na bolsa de valores, né? Todo investidor de bolsa ele é um investidor agressivo, mas
Das operações mais conservadoras, tirando de investidor, né? Estou falando de trader, nós temos o quê? Nós temos o position trade. Position trade é aquela pessoa que ela compra uma ação e ela fica por algum tempo, né? Então, ela planeja aquele trade dela, por exemplo, ela pensa em comprar a ação num valor específico que ela acredita que está baixo, né? E porque ela vai estudar um pouquinho sobre isso. Depois, ela planeja um teto de venda para aquela ação, até se ela se deslocar até o preço que eu quero, eu vendo aquela ação, né? Por isso que a gente chama de position, porque às vezes esse deslocamento do preço, quando a gente está falando de bolsa brasileira, né? Se a gente pensar no mercado americano, esse deslocamento ele é muito mais rápido, né? A amplitude de deslocamento diário de uma ação é muito mais rápido. E aí, no menor prazo, a gente vai ter um retorno que a gente quer do nosso trade. Então, eu planejo entrar, por exemplo, hoje na ação da Petrobras a 22, a 20 reais, 23, 22, 23, eu creio que esteja isso, a ação da Petrobras. E eu tenho um alvo para aquela ação. Eu quero sair quando ela estiver ali em 10% acima do meu ganho. 10% é um ganho extraordinário, porque se você pensar que nós temos uma taxa que foi aumentada de 2%, uma taxa de juros de longo prazo de 2% para 2,75%, você ganhando 10% num período aí de 6 meses, 7 meses, é um rendimento assim, substancial, né? Então, o position é um tipo de trade que te permite ter uma certa tranquilidade para fazer. Por quê? Porque você pode montar toda a sua estratégia de entrada e toda a sua estratégia de saída daquela ação, né? A gente chama de papel isso, né? Toda a sua entrada e toda a sua saída do papel, né? E você acompanha os movimentos daquele papel com uma certa tranquilidade, porque você não tem expectativa de querer tirar esse dinheiro hoje ou daqui 30 dias, né? Você vai levar essa operação para um prazo maior, talvez um ano e pouquinho, né? Legal. E, então, Francisco, oi. aí, vamos só para definir, você acabou meio que respondendo, né? Mas, assim, por exemplo, essa posição, né? A posição, assim, o quanto eu vou ficar com essa tempo, eu vou ficar com essa ação. No position trade, tem um limite, por exemplo, é um ano, tem um estabelecimento um ano e outra coisa. Quando você fala que é possível a entrada, né? Quando você compra no valor e quer sair ela com a valorização, é possível programar isso ou eu tenho que ficar acompanhando? Então, como o mercado ele é diário, né, que a gente chama de intraday, ele se movimenta diariamente, para você fazer position trade, é difícil da plataforma você conseguir fazer esse posicionamento de entrada e saída, né? O que eu aconselho as pessoas fazerem é, na verdade, gente, olha, quando eu falo de ação da Petrobras, pelo amor de Deus, eu não estou indicando para você comprar ação da Petrobras, tá? Só exemplo. Eu dei aqui um exemplo, né, ilustrativo, tá, de que é uma ação barata de uma empresa segura, uma empresa transnacional, né, extremamente rentável, que tem um patrimônio líquido bastante significativo, que ela tem, às vezes, acho que ela tem o faturamento dela maior que muito PIB de muitos estados do Brasil, né? Então, assim, foi a título educacional, tá? Eu não quero que você compre a Sim, ação da Petrobras porque eu falei de ação da Petrobras, tá bom? Só ilustrativo. Não sirva para você como uma indicação. Eu não estou dando indicação nenhuma, até porque quem pode dar indicação é um analista, e eu não sou, por lei, um analista, tá bom? Então, assim, como o position, ele demanda algum tempo, ele não tem um tempo específico, né? Eu posso ter um position num papel, ou seja, numa ação, de um período de 6 meses ou de um ano, e posso ter um position que me deu retorno que eu planejei no trade com 1 ano e meio, 2 anos, né? Por quê? Porque o alvo que eu estabeleci talvez fosse um pouquinho grande para a movimentação diária daquele papel, e aí o trade vai levar um pouco mais,
né? Mas percebe que existe aí uma certa segurança em você fazer a compra do papel, né? Estabelecer o alvo que você quer sair, esperar o papel se movimentar. Às vezes, no meio desse caminho, você recebe dividendos, talvez até outro tipo de bonificação, né? E depois você sai quando o papel atinge o seu alvo. Você fez, na verdade, um position trade, tá? É uma das operações mais tranquilas, assim, tirando o investidor, né? Você não é mais investidor agora, você passou a ser trader, né? Então, você pode ganhar dessa forma, de uma forma mais rápida. Enquanto o investidor vai projetar os investimentos dele a longo prazo, que o longo prazo nosso é acima de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Então, o position, o trade, o que ele faz? Ele faz uma operação mais curta, né? E ele rentabiliza num curto prazo, num prazo menor, né? E esse tipo de trade, na verdade, ele é um trade que você não precisa de muito dinheiro, né? Por quê? Porque ele não vai impactar os custos que você vai ter, né? Que a gente vai ver no swing trade, que é uma outra modalidade de operação na bolsa de valores, e vamos ver também no day trade, né? Eu vou deixar o day trade por último, porque o day trade tem algumas coisas específicas que as pessoas ouvem falar aí na internet, elas acham que é tudo maravilhoso, né? Mas a gente precisa tomar bastante cuidado com o day trade. Então, eu vou deixar o day trade para último, tá? Tá. Francisco, antes de passar para as outras modalidades, a Amy fez uma pergunta aqui, que aí nós vamos passar para modalidades que são mais instantâneas, são mais variadas, mais constantes, né? Ela fez uma pergunta assim: como saber se elas pagam dividendos e se todas pagam? Foi a pergunta que ela fez. Até para a gente, porque fica bem próximo, meio que o position trade. No position trade, eu consigo ter os dividendos se eu deixar nesse nome, sabe? Na pergunta dela, como saber e se todas pagam? Olha, é assim, por lei, legalmente falando, toda empresa ela tem que separar 25% no mínimo do capital dela para ela dividir entre os acionistas. É lógico, se eu tenho 1 milhão de ações da empresa Alfa, por exemplo, e a outra pessoa tem 100 ações, né, eu vou ter uma rentabilidade maior, porque eu vou ter mais ações, vou receber mais dividendos, né? Agora, depende do setor dessa empresa, o dividendo ele pode ser mensal, ele pode ser bimestral, ele pode ser trimestral, semestral ou pode ser até anual, tá? Agora, a empresa, se ela porventura mostrar para a CVM, que é a reguladora do mercado de capitais, que ela vai, na verdade, reinvestir aquele capital que seria o lucro, né? Então, ela pode também fazer isso, né? Ela pode deixar de pagar dividendo e pode reinvestir no negócio dela, né? Mas aí não é um mau negócio para o investidor da Bolsa de Valores. Por que não é um mau negócio? Porque se a empresa está reinvestindo, a ideia que vem para a gente é de que ela vai procurar aumentar, né, a captação de dinheiro dela com as vendas que ela vai fazer para o ano seguinte. E nos anos seguintes, nos próximos anos, ela vai ter mais uns dividendos maiores percentualmente por ação. Então, se, por exemplo, esse ano ela iria pagar 1%, 2% por ação, né? Depende do investimento que ela fez, do reinvestimento, ela pode pagar no ano que vem 4%, né? 100% sobre o que ela pagaria esse ano. Então, não deixa de ser uma boa coisa. Agora, ela tem que pagar o dividendo, sim, né? Ou, nessa situação, ela pode reinvestir, tá? Mas, na verdade, quando ela está reinvestindo, ela tá dizendo o seguinte: estou aumentando a minha capacidade de ganhar dinheiro e a sua também, porque você é meu sócio. Então, fica Ô, bem... Francisco, Uhum. deixa eu falar uma coisa para o pessoal aqui. Ó. Eu tenho uma das empresas que eu invisto, eu tenho muito pouquinho lá, né? Eu tenho R$ 50 nela. Não vou citar o nome dela, senão pode parecer indicação, né? Mas, assim, desse período que eu investi nela, caiu meus dividendos aí em torno de R$ 3. Galera, você fala, é pouco, mas o prazer que dá de você saber que o seu dinheiro está lá trabalhando para você
E cai na sua conta R$ 3, cai na corretora e já vai para minha conta, na corretora que é um banco digital, e já cai lá, ó, né, compensando o meu dinheiro. Poxa, isso porque eu estou falando de um investimento de 50 contos, gente. Imagina se eu tivesse aí, sei lá, 5 mil, 10 mil nessa empresa que eu estou investindo. Então, é muito bacana, é prazeroso demais. Se 2 contos já faz, já deixa feliz, né, Francisco? Imagina mais. Perfeito. Então, essa questão dos dividendos é assim, ela funciona desse jeito. A obrigatoriedade existe, né, é imposta por lei e tem que ser pago os dividendos. Uhum. Os outros tipos de bonificação não é uma obrigação, né? Se ela quer fazer outro tipo de bonificação, por exemplo, ela quer colocar mais ações no mercado e ela dá preferência para você comprar por um preço mais barato no que a gente chama de mercado primário e vender no mercado Uhum. secundário um pouco mais caro, você tem essa oportunidade, porque você é acionista da empresa, você ganha aí também, né? Ela pode pagar juros sobre capital próprio, ou seja, antes dela realizar o lucro final dela, o lucro líquido dela, antes dela pagar os impostos, ela pode separar uma quantidade de dinheiro daquele lucro bruto dela e pagar para os acionistas, né? Só que nesse Uhum. caso você tem um haver com o leão, né? Porque Uma receita. se ela deixa de pagar o imposto e ela te paga um capital maior, né? Então você que vai pagar o imposto para Francisco, a fazenda. posso aproveitar aqui? Quer dizer, gente, o que o Francisco está falando aqui, gente, é assim, porque quando ele falou lá do conhecimento, por que é importante o conhecimento? Isso que ele está falando é uma questão contábil. E assim, a gente, de repente, se você começar a empreender, começar a investir, você começar, de repente, o que ele está falando ali é que a empresa pega aquele dinheiro e coloca como se fosse um custo, né, da empresa, e na contabilidade ela paga menos imposto. Então, aí só que assim, dessa forma, o dividendo que vem para nós, que somos investidores, acaba sendo descontado na fonte e a gente acaba tendo que pagar esse imposto lá. Então, o que eu estou querendo trazer para você aqui? Com todo esse conhecimento só de ações, você começa a aprender como uma empresa funciona, a tributação, e de repente, para você montar o seu próprio negócio, você saber gerir a empresa. Então, é fantástico, né, Francisco? É só para crescimento, né? Exatamente, tá? Então, gente, a bolsa de valores, ela não é, como vocês estão vendo, ela não é uma coisa assim de outro planeta, né? Que a gente não consegue operar a bolsa de valores. E a gente realmente consegue ganhar dinheiro na bolsa de valores, né? Só que, como o Otair colocou no começo, tudo depende do envolvimento que você tem, né? Não é um investimento passivo, aquele investimento que você tinha antigamente, lá no, né? Quando a gente era criança ainda, eu era criança, a caderneta de poupança que você colocava o dinheiro lá, ela rendia 15% ao ano e tal. Esse tempo acabou, infelizmente esse tempo não existe mais. Hoje a gente tem na renda fixa, até ontem, 2% anual de juros que a gente recebia, né? E contra 4% de inflação, ou seja, eu ganhava R$ 2 e pagava 4, então eu ficava devendo 2. Eu estava tecnicamente com juros negativos. Eu pagava para o banco para deixar o dinheiro no banco. Essa é a grande verdade, né? Então, na poupança era pior ainda, porque ela paga 70% da Selic, era um negócio de outro mundo. E na Bolsa de Valores, você já viabiliza isso, ou seja, você já vai buscar um rendimento que seja apropriado para você dentro do seu perfil, Uhum. né? Você quer ser investidor? Você vai ser investidor. Você quer ser trader, né? Você vai ser trader, né? Se quer dinheiro mais Uhum. rápido, você vai ser trader, tá? Se quer dinheiro a mais a longo prazo, você vai ser investidor. Tá? Legal. E importante te falar uma coisa aqui, que as pessoas me falam muito assim, mas aquela plataforma cheia, inclusive está aqui do lado, para vocês darem uma Sim, olhadinha, sim. cheia de gráficos e tal, isso aqui é análise técnica. Isso aqui, gente, é bom a gente aprender isso, né? Não é bicho de outro planeta também não, mas assim, a gente só vai utilizar isso de verdade se a gente for fazer swing trade ou se a gente for fazer day trade, tá? E às vezes a gente faz, às vezes não faz. Eu faço. Quando a gente investe em opções, que é uma outra modalidade de investimento na Então, bolsa de valores, né? E aí a gente pode falar depois, né?
Oi, Altair. Então, espera aí, professor. Então, vamos trazer. Então, não é uma obrigatoriedade. Eu não preciso necessariamente fazer o trader. Eu posso, um período, esticar para longo prazo. Aí, quando eu falar, daqui um mês eu vou lá e começo a fazer o trade, é isso? Exatamente, é o que eu ia explicar daqui a pouco, porque assim, ó, quando a gente fala de swing trade e day trade, a gente precisa pensar no capital que a gente vai disponibilizar para a gente investir, tá? Não, eu afirmaria que se você não tem pelo menos R$ 5.000 para você investir na Bolsa de Valores, não compensa você fazer swing trade e menos day trade ainda, tá? Por quê? Porque existem alguns custos que a gente vai até passar por eles, eu vou passar assim rapidamente por eles, tá? Agora, se você vai fazer position trade, ou se você vai ser investidor de longo prazo, você não precisa nem da plataforma de análise gráfica, que é essa que vocês estão vendo aqui no computador, né? E você também não precisa de muito capital. Por quê? Porque você não tem custo praticamente nenhum. É custo zero, tá? Você só vai Uhum. ter custo se você vender as ações, você vai ser obrigado sobre a rentabilidade, sobre aquilo que você ganhou, pagar o imposto de renda, que isso é uma obrigação, né? Mas no position trade e como investidor de longo prazo, você não precisa nem de uma plataforma nem análise gráfica. Você pode usar o home broker da corretora, né? O home broker, na verdade, é uma plataforma da corretora, né? Assim, muito tranquila de usar, né? E qualquer pessoa acessa, já vê lá, tá lá a ação X, ação Y, você escolhe lá, você quer, vai na renda variável, escolhe as ações que você quer, digita lá a quantidade que você precisa, põe em comprar, se comprou as ações, né? Você já fez o seu plano de trade, quando que você vai sair daquela ação, né? De que forma que você vai sair, se ela vai alcançar um alvo tal, ou se ela alcançar um alvo menor, né? Se ela for para baixo, ou seja, se ela estiver indo contra você, quanto tempo você vai aguardar naquela posição. Então, você não precisa de plataforma gráfica, como eu estou mostrando para Tá. vocês aqui, tá? Agora, o swing trade, né? O day trade e também trabalhar com opções, né, que é uma outra forma de trabalhar na bolsa, que você trabalha com menos dinheiro e faz a mesma coisa que você faria com as ações, aí já eu acho que é necessário, porque assim, você precisa ter mais um acompanhamento do movimento dos papéis, do movimento das ações em um determinado período, até no dia mesmo, né? Para você tomar posições mais assertivas. Então, quando Legal. você pensa em swing trade, day trade, análise gráfica, eu acho que faz parte obrigatória de saber e faz parte obrigatória da plataforma, né? E Legal. a plataforma ela não é gratuita, por isso que eu falo que tem mais custo no swing trade e no day trade, tá? Tá certo. Bom, Bom, deixa eu só dar um alô aqui, pessoal. Aqui entrou aqui o Gustavo Reis, a Mila Oliveira, e quando você bebe uma água aí, Francisco. Você sabe, você já sabe, é o Rodrigo lá dos Estados Unidos. Ó, Estados Unidos assistindo a gente aqui, hein? Danilo também, que eu já comentei. Francisco, a Carol perguntou, essa plataforma é um tipo de aplicativo? a plataforma, na verdade, eu vou explicar pela corretora que a gente vai entender. Quando você abre uma conta na Tá, corretora, automaticamente você tem um home broker, ou seja, quando você entra lá e você quer ir para a renda variável, que é o que a gente está conversando hoje, já vai estar lá, renda variável, você clicou, você vai para o home broker, é um lugar onde você vai fazer as suas operações, tá? E ali você não tem mais nada, não sei, o que a gente chama de boleta, né? Boleta de compra, e você vai fazer suas compras, se você tem os seus alvos e por diante. Agora, a plataforma que eu estou mostrando aqui, né? Ela é uma coisa à parte, né? Você contrata não da corretora, você contrata de uma empresa. Eu estou falando de coisas do Brasil, tá, gente? Se você for operar nos uhum, Estados Unidos, a coisa é um pouco diferente, porque lá você já tem a plataforma
e o home broker. Você tem tudo, né? Então, você não precisa gastar nenhum centavo a mais com plataforma. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem que gastar com plataforma, né? Então, você tem que locar essa plataforma, comprar através da própria corretora, né? E pagar um valor. E aí você baixa essa plataforma no seu computador, né? E cada vez que você entra na plataforma, você tem que colocar a sua senha, né? E aí você pode operar tanto no modo operação mesmo, real, né? Como fictício ali. Você vai fazer só um treino, você pode treinar também e ficar treinando ali, só treinando, né? E, na verdade, isso não está acontecendo na realidade, né? Não está acessando a bolsa. Está acessando a bolsa, mas não está comprometendo o seu capital, nem para cima, nem para baixo, tá? Então, a plataforma, ela não é da corretora. Normalmente, ela é uma plataforma... Eu estou falando, gente, de plataforma que presta, tá? Porque se a gente for falar de plataforma que não presta, talvez a corretora até te ofereça, mas eu vou dizer para você, você não vai conseguir ganhar dinheiro, tá? Porque, assim, plataforma é uma coisa muito séria, uma coisa bastante significativa nesse esquema que a gente tem que fazer, né? Ela tem que ser bastante responsiva, ela tem que ter bastante qualidade, ela não pode travar, né? Porque imagina você estar num trade, o trade está evoluindo, você acha que não deve colocar o stop loss, ou seja, um stop na hora que o trade está voltando contra você, né? Porque você não quer colocar, porque os robôs que operam no mercado hoje, eles veem muito o seu trade, né? Então, se você está trabalhando muito pesado, eles estão vendo você trabalhar. E aí eles podem trabalhar contra você. Então, você geralmente não coloca stop, né? E ele não tem como trabalhar o robô. E aí, imagina se nessa daí o trade volta e você não consegue fechar o seu trade, e aí você perde muito dinheiro por causa da plataforma. Então, plataforma é uma coisa, não é barata, né? A gente precisa pensar nisso, Legal. mas eu disse para vocês, se você vai fazer position, se você vai fazer operações de longo prazo, você não precisa de plataforma, não precisa de análise gráfica, tá bom? Legal. Agora, a questão do swing trade. O que é swing trade, na verdade? Swing trade é quase um position trade, né? Mas é uma operação mais curta, em que eu planejo né? Num período mais curto, né? Então, eu quero, por exemplo, fazer um trade para 30 dias, eu quero fazer um trade para 15 dias, eu quero fazer um trade de hoje para amanhã. Isso já é um swing trade, tá? O que não acontece no intraday, ou seja, aquele trade que eu começo hoje e não termino hoje, eu já chamo de swing trade. Comecei o trade agora à tarde, deixei ele aberto para amanhã e já é swing trade, tá? Mas às vezes é um swing trade que pode demorar mais, né? Tá me interessando o movimento daquele papel, o movimento daquela ação, então eu continuo no trade. De repente eu tinha lá um stop gain, ou seja, eu tinha colocado uma posição para parar o meu ganho, eu tiro o stop gain e deixo prosseguir, porque a macroeconomia, as coisas, o país está reagindo bem para aquele tipo de atividade. Francisco, Oi? quando você fala desse stop, assim, você fala, ó, quando chegar nesse valor, eu quero que a ação seja vendida, é isso? No swing trade a gente consegue isso e no day trade a gente consegue isso. Você tem na plataforma, você tem lá o comprar e o vender, né? Você estabelece a compra quando você quer, às vezes você não precisa nem comprar naquele dia. Você, por exemplo, fez uma análise, vamos pensar que a gente está fazendo swing trade. E a gente fez uma análise e a gente olhou lá no gráfico mensal que aquele papel, ou seja, aquela ação está numa tendência de alta, né? Depois a gente vai lá no gráfico semanal e confirma aquela tendência de alta, né? E o gráfico diário confirma mais uma vez aquela tendência. Então, hoje o que a gente faz? A gente vai procurar uma entrada naquele papel, a gente vai procurar um ponto de compra naquele papel. E a gente sabe, Tá. já estudou o papel, sabe que
ele, quando ele começa aquele movimento de subida, geralmente ele faz ali 10, 12, 15% do movimento inicial que ele fez a mudança de tendência, né? Que ele trocou de tendência. Então, você pode programar, por exemplo, se o papel, se você, por exemplo, uma coisa que acontece, às vezes o papel faz uma mudança de tendência, mas ele faz uma correção. E nessa correção você perde dinheiro, porque de repente tinha uma resistência. A gente vai uma outra hora explicar direitinho esse negócio de resistência, de Uhum. suporte e tal. Então, ele faz um movimento, ele está em descida, faz um movimento de subida, aí faz uma pequena correção. Se você já entrou no papel ali, é o chamado pullback que a gente chama, você vai perder um dinheiro no pullback, né? Então, se você sabe que vai acontecer o pullback porque tem uma resistência anterior que o papel vai respeitar, então você acaba fazendo o quê? Você põe uma posição de entrada acima da resistência, né? Então, por exemplo, a resistência está no R$ 20. Eu coloco no 20,2 centavos. Se, quando o papel e ele bater nos 20,2, ele vai fazer a compra para mim, automaticamente, sem eu estar olhando. Pode acontecer isso de manhã, de tarde, de noite. Ele vai, de noite não, porque não tem pregão. Mas durante o pregão ele vai fazer a compra. Se eu estabelecer o meu alvo lá, né, que eu quero sair do papel a 12, 15%, e coloco a minha saída também, eu coloco a minha venda lá. Se ele chegar perto da minha venda, hoje, no finalzinho do pregão, e não bateu na minha venda, amanhã ele vai fazer isso. Né? Se ele não voltar, se ele continuar a subida como eu tinha imaginado, ele vai chegar na minha venda, vai vender o papel para mim e eu vou realizar o lucro sem sequer eu estar olhando para a plataforma. Né? Então, Legal. isso, na verdade, no swing trade e no day trade dá para fazer. Tá? Agora, no position já não dá, porque a posição é muito longa. Então, o papel pode variar Entendi. aquilo que você pensou durante 15 dias, te tira do jogo ali e você pensa que você ainda está no jogo e não está no jogo, porque o position é muito comprido. Né? Mas o day trade Legal. e o swing trade dá para você fazer isso com tranquilidade. Agora, a questão do swing trade e do day trade, por que eu digo que precisa ter um pouco mais de dinheiro? Porque você tem custos operacionais, né? E esses custos, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade para as ações subirem, né? Se vocês acompanharem, não precisa nem de uma plataforma gráfica, é só você pegar, por exemplo, tem um site, uma plataforma, chama TradingView, depois o Altair vai colocar para vocês, e dá para a gente acompanhar o movimento de swapés como se fosse uma plataforma mesmo. Então, você vai perceber que o papel ele pode se movimentar bastante num dia, criar uma amplitude grande, depende assim, de uma coisa que a gente chama de volatilidade. Né? Se o papel está muito volátil, ele pode subir rápido e descer rápido. Né? Então, o swing trade, o que acontece? Quando você vai fazer isso, às vezes você vai fazer muitas operações para atingir o alvo que você procura, né? E quando você faz muitas operações, você vai pagar muita corretagem, né? E se o Tá. papel não andar, imagina o seguinte, você compra a ação da empresa Alfa, por exemplo. Ela demora uma semana para subir R$ 30. Subir R$ 30, você tem um lote fechado de 100 ações. Aí você pagou lá, a ação custava R$ 30, você pagou R$ 3.000 para aquele lote de 100 ações. Né? Então, o que vai acontecer? Passou uma semana, ele subiu 1%, ele subiu R$ 30. Tá? Aí você fala, puxa vida, já ganhei algum dinheiro. Só que você vai pensar que você tem os custos de corretagem, que você tem os emolumentos da Bolsa de Valores e mais o imposto de renda, aqueles R$ 30, eles na verdade não vão vir nada para você. Né? Às vezes você vai até ter que pagar para sair daquele papel. Né? Então, o swing trade é importante que você tenha um pouco mais de dinheiro, porque como você vai ter uma quantidade maior de ações, né? Quando ela valoriza, se ela valorizar pouco, mas como elas são muitas, elas vão formar uma rentabilidade relativamente razoável, que você paga todos os custos da operação e ainda sai com lucro
que te interessa, né? Que aí vai estar acima da renda fixa e assim por diante. Então, fazer swing trade com pouquinho de dinheiro não dá, porque os custos vão acabar consumindo aquele pouquinho de dinheiro que você conseguiu ganhar na bolsa, tá? E outra coisa, quando eu falo de custos, é porque swing trade e day trade, não adianta você procurar uma corretora gratuita, você vai encontrar. A Clear, por exemplo, né, é uma corretora que não cobra nada para você operar lá, né? Só que assim, infelizmente a Clear, apesar de ser uma corretora grande, uma corretora assim, muito conhecida, faz parte do grupo XP e tal, ela é uma corretora que ela não te dá retorno, assim, porque ela trava muito, ela tem dificuldade nas operações diárias, você às vezes precisa ficar ligando na corretora para ver por que ela está travada, por que não funciona, e às vezes você perde o trade, que tem assim, um certo capital investido, então não vale a pena investir o seu dinheiro em swing trade e day trade em corretoras gratuitas, tá? É melhor você pagar a corretagem, né? Sim. E aí você vai ter mais chance, né, de fazer os seus trades com mais tranquilidade e realmente ganhar dinheiro, porque é isso que interessa para a gente, tá? Legal. Sim. Aí vem a questão do E, day trade, né? O day trade é uma operação que o pessoal confunde muito, né? Hoje em dia o normal seria as pessoas fazerem day trade de ações mesmo, elas comprarem ações e venderem ações. O problema é que o day trade, para ser de ações do Brasil, ele exige muito capital da pessoa, porque a avaliação diária de todos os papéis do Brasil, a amplitude é muito pequenininha, né? Então, se você não tiver um capital bastante grande para comprar muitas ações, né? Você compra a ação de manhã, ela faz um movimento de subida, você vende no final da tarde, e se for muito pouquinha ação, um lote padrão de 100 ações, né? Você pode comprar menos. Eu já disse para você que você pode comprar até uma ação, né? Mas você vai pagar quase por volta dos 30 Francisco, centavos. Oi. só interromper você um pouquinho, porque assim está travando e a sua fala, pelo menos para mim aqui está travando. Não sei. Pessoal, como que tá para vocês aí? Tá tranquilo? Tá conseguindo entender o que o Francisco está falando? Se tiver ok, manda coraçãozinho. Ou escreve aqui para mim. Francisco, deixa eu aproveitar e fazer a pergunta, que é assim, ó. Quando você fala dos custos aí, pessoal, quando o Francisco ele fala de entrada e saída, é você comprar a ação e vender a ação, certo? Exato. Então, assim, quando eu compro a ação e quando eu vendo a ação, ou seja, na entrada e na saída, tem um custo tanto numa situação como na outra, ou seja, na entrada e na saída, Francisco? Exatamente. Quando você compra a ação, né? Por exemplo, se você operar pela. Tem uma corretora que é a XP, né? Se você operar por ela, normal, sem você utilizar os serviços do assessor de investimento, você vai pagar R$18,90 só para comprar as ações, né? E depois, quando você vender as ações, ela vai te cobrar mais R$18,90, né? E se você falar com o seu assessor, digamos que você tem um assessor lá e você não paga nada para ter um assessor, tá? Não paga nada, não tem nenhum custo, zero de custo para você ter um assessor, ele vai conseguir baixar isso para você para R$5,90, tá? Quando você compra, você paga R$5,90. Quando você sai, você vende as ações, você paga R$5,90. Então, veja que aí você já tem um custo de R$11,80, né? Mais os custos que a Bolsa cobra, porque ela cobra para ela fazer o movimento todo da Bolsa de Valores, ela te cobra para você comprar as ações e vender as ações, é bastante pequenininho o custo, né? Assim, mas tem um custo, e você tem que
contabilizar esse custo. Então, se você ganhou R$ 20 no dia e você gastou R$ 15, quer dizer, você vai trabalhar um dia inteiro para ganhar R$ 5? Não faz muito sentido, né? Então, swing trade e day trade não é muito interessante por isso. O day trade pior ainda, porque o day trade você vai fazer inúmeras operações no dia, inúmeras. Não estou dizendo 5, estou dizendo 10, 15, 20 operações no dia, né? Agora, o que eu queria esclarecer com o pessoal aí é o seguinte, gente. Vocês ouvem falar muito de day trade aí pela internet, tem muitos gurus assim por diante. Tem três day trades diferentes, tá? A gente tem o day trade de ações, que você pode comprar as ações e vender no mesmo dia, se ela atingir aquele alvo que você quer, ou seja, o preço que você, né? Você vende no mesmo dia, tá? Você tem o day trade de índice ou mini índice, né? Se tiver muito dinheiro, você pode comprar o índice, se você não tiver, você compra o mini índice, tá? E você pode ter o day trade de dólar ou mini dólar. Mas esses dois últimos, que é o que a galera fica apregoando muito aí para você fazer curso, para você tradear, para você fazer day trade de mini índice, day trade de dólar, isso é extremamente perigoso. Eu diria que assim, é você jogar o seu dinheiro fora, tá? Estatisticamente, 95% das pessoas do day trade de índice de dólar perdem dinheiro na bolsa todos os dias, né? Então, o day trade que eu estou falando aqui é o day trade de ações, tá? Que é um day trade assim, seguro, porque o índice, o que que é? Você compra uma expectativa de valorização da taxa de juros, né? E se aquela expectativa não acontecer, o seu dinheiro foi embora, você perdeu. Agora, se você comprou uma ação de uma empresa para fazer day trade, digamos que você comprou um lote, você não pode comprar uma ação, você precisa comprar mais para justificar o seu trade, né? Mas se você compra um lote aí de 100 ações e você vai fazer um day trade com aquele lote de 100 ações, ok? E aí, chegou no final do dia, não chegou no seu alvo, você não vende. Você fica com o papel, você transforma ele no swing trade. O índice e o dólar você não consegue fazer isso. Você entrou no trade, o seu dinheiro está em risco. Por que é muito em risco? Porque as pessoas falam assim para você, olha, você pode investir em mini índice, fazer day trade com R$ 300. É mentira. Isso não acontece. A pessoa que está falando isso, ela está enganando um monte de gente. Tá? E isso é injustiça com as pessoas. Porque o que, que acontece, gente? Quando você está operando mini índice, você está comprando um mini índice lá por, digamos, R$ 20, mas você está operando um contrato inteiro de índice. E um contrato inteiro de índice da Bolsa de Valores está R$ 23.000. Você está, na verdade, operando R$ 23.000 com R$ 20. Olha a alavancagem que você está exposto, né? Então, você vai ter ganhos expressivos para cima e perdas expressivas, muito expressivas para baixo, né? E é o que as pessoas deviam falar para, né, o público em geral. Veja bem, eu tenho R$ 300. Você é bonzinho ainda. Eu vou dizer que eu tenho R$ 500 e eu quero fazer um day trade no mini índice. O que, que vai acontecer? Se eu entrei no trade, ele tá caindo, ele está subindo. Se ele está subindo o índice, eu entro comprando, né? E eu vou acompanhar o movimento dele e vou ganhando dinheiro com ele. Só que ele dá uma virada e ele começa a voltar e eu começo a perder dinheiro. E às vezes eu coloco um stop já antecipado, né? E o movimento do mini índice é tão forte que às vezes ele pula o meu stop e vai continuando a minha perda. Você tá entendendo? Então, o que que acontece? Eu preciso ter essa preocupação. Eu estou com R$ 500. Eu perdi R$ 150. Eu perdi R$ 350. Significa que eu perdi 70% do meu patrimônio que estava lá, tá? Para operar o mini índice, a corretora me exige uma certa margem, uma certa garantia da operação, né? Então, o que ela vai fazer?
Quando o meu capital que está lá, o meu dinheiro que eu pus lá na corretora, aqueles R$ 500 que está lá para operar o mini índice, quando eu consumi 70% dele, ou seja, eu perdi 70% dele, R$ 350, a corretora vai me zerar. Por que ela vai me zerar? Ela vai me estopar, ela vai parar a minha operação. Porque ela sabe que eu não vou ter mais dinheiro para cobrir a margem que eu estou correndo risco. Eu posso ir para 600, 700, para 800. Então, quando chegar em 70% do que eu tenho lá, ela vai me zerar. Eu estou falando em 350 porque eu estou falando de ter R$ 500. Imagina se você tem R$ 100. Quando você chegar em R$ 70 de perda, ela vai te zerar. E o pior não é isso. Quando ela te zera, o que acontece? Ela cobra uma taxa que é estabelecida pela Bovespa, que é bastante significativa. Né? É por volta de R$ 250, ou um pouco mais, não sei quanto que está isso. Então, o que acontece? Você já teve a perda normal de R$ 350 do seu capital, porque você não é que você operou mal, é que o mercado é complicado mesmo de mini índice, e aí você perdeu os R$ 350, ela te zerou, ficou com os seus 150, porque você está devendo 250 da zeragem, do stop automático, você está devendo R$ 100 para ela, né? E tem mais um detalhe. Se você estiver operando na hora do ajuste, que a gente chama, né? Porque a bolsa, o que ela faz? Num determinado período do dia, tanto no dólar como no índice, ela faz um ajuste para o dia seguinte, né? Para saber como é que o índice vai abrir no dia seguinte, tanto o índice como o dólar. Às vezes, o ajuste é para cima, né? R$ 400, R$ 500 para cima. Então, se você está no ajuste e ele vai para cima, você está perfeito, tranquilão. Mas normalmente esse ajuste, normalmente não. Uma grande maioria você está no ajuste para baixo. Então, imagina, você perdeu R$ 350. Você está operando só com um mini contrato lá na bolsa. Ela vai te estopar, você vai ficar devendo 100 para ela. Só que você está operando na hora do ajuste, e vamos imaginar que para aquele dia o ajuste foi de R$ 350 negativos. Tá? Diminuiu o seu patrimônio, o seu investimento em jogo lá, em jogo não, em risco lá na bolsa, né? Então você teve 350 de perda, 350 negativo de ajuste, são R$ 700, mais a zeragem automática lá da corretora, que é o seu stop que você leva porque você atingiu 70% de margem lá que você tinha que colocar, e você acaba tendo quanto? 700, R$ 950 de prejuízo naquele dia, e você tinha R$ 500, você está devendo R$ 450 para a corretora. Né? Então, isso é extremamente perigoso. Por que é perigoso? Por causa disso. Agora, imagina, se eu estou operando com R$ 5.000, aí a situação é diferente. Porque, por exemplo, se eu vejo que eu perco 350, eu me stop e acabou. Eu não chego nos 70% para eu me stopar. Né? Então, quando eu estou falando aqui de day trade, eu não estou falando de day trade de mini índice, que é extremamente alavancado, extremamente perigoso. Eu vou falar para a verdade para vocês, eu não conheço ninguém que ganha dinheiro com day trade. Assim, pessoalmente, tá? A gente vê na internet, os caras mostrando resultado. Eu também posso colocar no simulador aqui da minha plataforma, que eu estou operando o índice, e mostrar o resultado lá de 12 mil para vocês. Mas eu estou fazendo o quê? Estou fazendo no simulador, né? Isso não interessa. Interessa o cara mostrar para você lá a senha dele, se está em negrito, lá, sem preto. Né? Se ela não tiver em preto, ele está perdendo, na verdade. Ele está perdendo, não, ele está no simulador, por isso que ele não mostra. Tá? Francisco, Então, eu não sei aqui, ó, nós já estamos chegando a 9 horas e 2 minutos, eu não sei se vai bater aí a questão do Instagram derrubar a gente, né? Deixa eu só dar um alô aqui para Cris, o André Riva, né? Para que mais para a Aninha, que entrou aqui também, a Luna Aninha, Ana Vieira Moreira, Francisco. Ela entrou aqui, a Ingrid, José Passo, Gustavo Reis, né? Os demais eu já acabei cumprimentando aqui. Mas, Francisco, é assim, pessoal, acho que assim, né, Francisco? Na verdade, o que o Francisco trouxe hoje, pessoal, é essa questão das formas de operação, para não desmistificar, mas trazer o conhecimento para que a gente perca o medo de investir. Então, assim, aonde
os riscos, né, onde são as possibilidades de ganhos e de perdas consideráveis, são nessas operações, porque você tem que ter mais conhecimento, mais aprofundamento. Mas acho que nós vamos estar trazendo aqui, né, Francisco, estimulando as pessoas, e até o curso que nós queremos preparar para oferecer para vocês, é um curso, se possível, né, mais buy hold, ou seja, mais para você ser investidor mesmo, para você pegar e investir esse dinheiro por mais tempo. Isso não impede de você aprender e, de repente, operar nessas outras formas de operações na bolsa. Então, assim, eu só tentar trazer um pouco do linguajar pessoal aqui, Francisco. Vocês vão ouvir, de repente, quando for pesquisar aí, depois da nossa live, a amplitude que o Francisco fala é o crescimento, né, a valorização da ação. Então, são termos que a gente vai usando como entrada e saída, que é comprar e vender, que com o tempo, como eu falei, vocês vão entendendo. Francisco, Já travando. a minha parte também. Você está me ouvindo, Francisco? Ah, travou a minha também. Eita, jogando. Vamos lá. Estava travando, Altair. Eu não te ouvi, não. Tá bom. Será que ninguém me ouviu? Pessoal, vocês conseguiram ouvir o que eu falei ou não? Eu acho que a primeira parte o pessoal ouviu. Acho que o que você falou Ah, comigo, tá. o pessoal não... Não, perguntar como que tá, e acho que quinta-feira a gente consegue voltar com algum tema mais aí, não? Pode. Eu só queria dar uma explicação, gente. Quando eu falo de perigo de day trade, tá? Eu não estou dizendo que você não pode operar day trade. Você pode operar day trade, tá? Eu só sugiro que, para que você tenha mais segurança, é que você opere day trade de opções pela possibilidade de você transformar ele no swing trade, talvez num position trade, tá? Porque mini índice, mini dólar, você não consegue. E o que mais querem te ensinar é cobrando uma fortuna é operar mini índice. Você tem que saber muita análise gráfica, mas muita análise gráfica mesmo, está muito bem acostumado, tá? Para você não perder dinheiro, tá? Agora, as outras Legal. operações, você consegue ganhar dinheiro. Até no day trade de ações, você consegue ganhar dinheiro, certo? Só que o day trade de ações, a gente precisa ter um pouquinho mais de dinheiro, porque senão não compensa. Se fosse no exterior, por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, né? O day trade de ações é altamente compensador, né? O retorno é muito grande, as ações elas variam muito, né? E a gente consegue fazer day trade, bons day trades de ações com bons ganhos nos Estados Unidos. E lá tem outras vantagens. Você não paga a plataforma, valoriza o seu dinheiro em dólar, né? Porque ele vai subindo, e você também não paga para comprar e vender as ações. Legal. Legal, Francisco. Bom, pessoal, para quem aí chegou no final, para quem de repente não conseguiu pegar no começo, hoje nós viemos falar um pouquinho aí, né, o Francisco trouxe essa questão que é possível se investir, ele trouxe essas modalidades para você entender que existem diferenças, né? E como ele falou, não é nenhuma coisa que você não possa fazer, mas ele aconselha que você se prepare, que você, né, tenha aí o conhecimento para poder operar. É só isso, é o conhecimento. Mas logo, logo nós vamos estar trazendo aí não só o curso, mas mais dicas para vocês começarem a investir aí de forma tranquila e sem o medo, né? Sem o medo de perder. Francisco, considerações finais para a gente poder encerrar a nossa live aqui, para a gente Perfeito. poder. Agradecer a presença do pessoal aí. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor, ajudado vocês a perderem o medo de ir para a Bolsa. A Bolsa é uma boa coisa, tá? O meu incentivo é de que vocês vão para a Bolsa mesmo, né? E que também aprendam, porque para a gente crescer, a gente pode entrar na Bolsa e ganhar dinheiro, mas a gente tem que crescer junto com ela, a gente tem que crescer no aprendizado, tá? Tá todo mundo de parabéns que veio aí, né? Não vai dar tempo de a gente responder eventualmente todas as perguntas, mas numa outra live a gente pode responder o que vocês precisarem, tá? E pode se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de bolsa de valores, sobre o que é possível fazer, a análise técnica, como ela influi, assim, e eu acho que a gente vai conseguir
ajudar um pouco mais a quem está temeroso de ir para a Bolsa de Valores. Tá? Espero ter ajudado. Muito obrigado, mesmo. Obrigado a você que está me Com enfrentando. certeza, Francisco. É isso aí mesmo, Francisco. Eu acho que o aprendizado ele vai vir com a repetição, com o conhecimento, com a fala, né? Felipe, Exato. muito obrigado. É o Felipe Gomes aí agradecendo. Obrigado, Felipe, pela participação. Obrigado para cada um de vocês. Pessoal, então, nós estamos chegando ao final da nossa live, né? Tem um limite até para que ela fique gravada para vocês aí poderem rever. E se quiserem deixar comentários, perguntas, me manda aí para a gente direto que eu mando lá para o Francisco e ele responde para vocês também. Tá certo? Pessoal, Francisco, muito obrigado. Estou aqui agradecendo a você. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Agradecer a você que está aqui no Instagram, acompanhando a nossa live, você no nosso Facebook, você que está revendo essa live depois aí da nossa apresentação que está gravada. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que está presente, prestigiando aqui o Mestre Francisco e aprendendo junto com a gente. Pessoal, compartilha, deixa seu like, fica com Deus, em pé.